Boa tarde, meu nome é Lauro Rocha. Quero trazer a palavra desta semana. Ela se encontra em 2 Kefa, porque eu vou ler uma versão traduzida do hebraico direto. Vou também ler uma Ferreira de Almeida e, por fim, uma NVI. Tá? Vamos lá, aqui, começar pela NVI. Diz assim: 2 Pedro 1,3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora vamos para a Ferreira de Almeida, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Forte, né? Agora vamos para a 2 Kefa ainda, 2 Pedro, versículo 3, uma tradução direta do hebraico. O poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Amém. Sabe, querido, o conhecimento pela palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida, né? Para compreendermos um pouco sobre como aconteceu nas gerações passadas, né? A Bíblia também ela nos fala como que Deus interagiu com o ser humano, como foi a criação. Por meio da Bíblia nós entendemos um pouco, né, sobre as coisas espirituais, né? Ela traz uma certa luz para aquilo que é invisível, e isso é muito importante na Bíblia das Escrituras. Tudo isso aí a gente sabe que é a palavra de Deus, vem de Deus, é inspirada por Deus, então isso já é uma grande motivação para que a gente venha ter essa prática da leitura, né, do conhecimento da palavra de Deus. E eu quero ainda acrescentar mais um motivo, né, mais um motivo para a sua vida, para a sua prática, para essa prática, para essa vida de leitura da palavra de Deus, do conhecimento, né, que vem de Deus. Em 2 Kefa, em 2 Pedro, diz aqui que o poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, né? Necessidade, quando a gente vai procurar definições, conceitos, né, a etimologia, nós vamos chegar numa conclusão de que a necessidade ela está relacionada àquilo que é preciso ser feito, que é preciso ter, que é preciso carregar, levar consigo. Por exemplo, quando você fala da necessidade fisiológica, a necessidade higiênica, da necessidade, né, do alimento, a necessidade de tomar o líquido, de tomar a água, a necessidade de amar, a necessidade de ter uma companheira, de ter um companheiro, a necessidade, existe necessidade. E quando ele fala que foi suprido pelo poder de Deus, a necessidade, né, a necessidade da vida e da piedade, ele está se referindo a essas coisas necessárias que são importantes, que se não se deixar de fazer, que se deixar de obter e de levar consigo, pode trazer danos e quem sabe até a morte, né? Ou seja, se eu deixar de tomar água, se eu deixar de me alimentar, são necessidades, são coisas importantes que devem ser feitas, né? E aqui a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele propôs, deu condições, né, de suprir essas necessidades da vida e da piedade. Agora, que poder é esse? Que poder é esse? A Bíblia diz que o Evangelho, ele é poder de Deus para aquele que acredita. Ou seja, o Evangelho, as boas notícias, é a palavra de Deus, ela é poder de Deus. Esse poder é exatamente esse poder que está dizendo que consegue suprir necessidades da vida e da piedade, certo? É exatamente isso. Você vai ler 2 Pedro em particular e você vai ver que esta palavra, ela traz uma verdade e uma promessa que vai mudar a tua história. É mais um motivo para você se aprofundar nas Escrituras. Amém? Então aqui diz
que as necessidades vão ser supridas, o poder de Deus vai suprir a necessidade da vida e também da piedade. Quando você fala da vida, eu quero chamar a atenção aqui como para o indivíduo. Existe um indivíduo e ao seu derredor as necessidades, né, como a necessidade de amar, a necessidade de tomar água, a necessidade do corpo, de se alimentar, né, a necessidade cognitivo, um aspecto social, há uma necessidade também. Por quê? Porque a gente precisa se relacionar com as pessoas. Isso é fundamental. Se não houver relação com os seres humanos, né, no convívio com outros seres humanos, nós vamos passar, ou até quem sabe ter doenças. É muito importante se associar. E o que acontece? São necessidades da vida, são concernentes à vida. Um teto, né, se locomover rápido. Hoje é uma necessidade já ter um veículo. Então todas essas coisas são necessárias. E a Bíblia diz aqui que Ele supre essas necessidades da vida. Ou seja, Ele está dizendo que supre a necessidade das coisas materiais, das coisas para o corpo, das coisas que vai suprir as questões físicas. Mas Ele diz também e a vida. Na NVI diz concernente à vida e piedade, ou seja, não é a mesma coisa, é coisa diferente. Concernente à vida está falando do materialismo e piedade já está no viés de religiosidade, né? De uma crença uma crença de ser solidário, uma crença de amar o próximo, essas coisas, né? A gente sabe que o Senhor diz que não podemos servir a Ele senão somente pelas pessoas. Ou seja, Ele diz a pessoa: olha, gente, vocês se apartam de mim porque eu não conheço vocês não me conhecem, vocês não procuraram me conhecer. Eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, eu tive enfermo e vocês não foram, né, me servir. Quando foi que isso aconteceu? Quando vocês deixaram de servir a um desses pequeninos, deixaram de servir a mim. Ou seja, a solidariedade para o próximo, o amor ao próximo. Isso é a piedade. O Senhor diz que a vida material, ela é suprida, as necessidades são supridas quando você, pelo poder de Deus, e também pelo poder de Deus é suprido também a piedade, que é esse lado solidário de compaixão e fé, né, na obediência, na prática dos preceitos da sua fé solidária. O que acontece? O Senhor está afirmando aqui que essas bases da vida e da piedade, elas são supridas pelo poder dele. Por meio, ele diz, continuar aqui o texto, o poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. A partir do momento que a gente procura o conhecimento, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa semana eu falava sobre a diferença entre a informação, o conhecimento e também a sabedoria. Eles são diferentes. A informação é aquilo que vem de externo para a sua mente. A sua mente, quando a informação chega e você começa a ponderar, analisar, cogitar, fazer os seus resumos dentro da informação, você começa a compreender. Isso chama-se de conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que você pega só de você buscar, entender, compreender, analisar. Isso já lhe supre essa necessidade. É uma promessa. É uma promessa. Isso não é algo qualquer, isso é uma promessa que vem de Deus. Se você buscar a leitura da palavra, viver uma vida de leitura da palavra, Deus, ele promete suprir a sua vida material e a sua vida ministerial. E isso por meio do conhecimento. E ele diz conhecimento de quê? Por meio do conhecimento daquele que o chamou. Quem te chamou? Deus. Procurar o conhecimento sobre Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse aqui, aqueles que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Aquele livro, ele não se trata do livro que você coloca, que vai ser colocado o nome dos escritos que vão ser salvos. Ele fala o livro da vida, que conta a história, aquele que fazem parte, aquele que fizeram parte da história, que deram continuidade. Jesus, ele fez até uma parte, e depois os Atos dos Apóstolos mostram que a igreja deu continuidade, e hoje você tem a oportunidade de ainda dar continuidade nessa história, que ainda está sendo escrita, e você faz parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Então,
o conhecimento daquele que vos chamou. Jesus chamou e ele fez, ensinou como tinha que ser feito, e conhecer isso, praticar isso, viver isso, lhe traz um retorno, uma vida suprida as necessidades da vida e uma necessidade da piedade, em nome de Jesus. Eu quero trazer um testemunho rápido, né, que antes que acabe. Antes de converter-me, antes de entrar, de entregar minha vida para Jesus, eu era muito inibido, tímido, eu era trancado, não conseguia me relacionar com as pessoas, com a família, com colegas, não tinha essa condição, né, de me relacionar, tinha dificuldades para me relacionar. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, uma das maiores práticas que eu obtive pelo fato de ter sido entregar minha vida no ministério chamado Unido do Brasil, que frisa muito buscar o entendimento sobre o nome, a unicidade e divindade, o Espírito, todas essas coisas, é muito voltado para esse lado, e eu também fui por esse viés. Então procurei muito conhecer sobre quem era Jesus, qual era o seu nome, como era mesmo realmente a maneira que eu deveria crer, ver Deus, todas essas coisas, sabe, querido? Eu não sei com índices de detalhe como ocorreu, mas só que daquela pessoa inibida, aquela pessoa retrancada, aquela pessoa que eu não conseguia se relacionar, ela mudou. Ou seja, aqui no momento que eu busquei conhecer a Deus, Deus me supriu uma necessidade de poder me comunicar, né, poder me relacionar com as pessoas, e isso é uma necessidade no aspecto social. Deus, ele quer fazer muito mais na minha vida ainda. Deus quer fazer na minha vida, Deus quer fazer no meu ministério, Deus quer fazer na minha vida e no todo, e Deus também quer fazer na tua. Deus abençoe fortemente com essa palavra em nome de Jesus.